Yeah. O outro lá onde tá? Esse galho tinha que amarrar ele. Porque ele não tá agarrando, tá acabando com as folhas dele, tá agarrando. Eu acho que tem uma pretinha. Docinho. Você vai ter que voltar depois pra comer amora madura. Tá tudo verde, esse que tá verde, ó. Tá quase. Que dó. Pegando laranja. Capitu? Capitu? Oi? Oi? Cadê o dentinho, Capitu? Você perdeu o dentinho? Não? E onde ele está? Cadê a pupu da mamãe? Oi, amor. Você veio ver a mamãe? Oi, mamãe chamou, né? Ele pediu um cheeseburger, queria comprar um cheeseburger 4. Ele é um pequeno que destrói tudo e derruba todo mundo. Ele é uma bola de devolução. Nós recebemos muitos pedidos de adoção, mas como ele é de uma raça forte, você escolheu Tanto de menino, ó. eu acho que encontrei a família perfeita. Não mesmo. Nós somos a família deles e estamos aqui para adotar o povo. Nós escolhemos o povo depois que eles lembram do Rottweiler que nós tínhamos. Nós sofremos muito. Júlio. Cadê o bebezinho? O cara tá apagado. Enquanto cozinha batata doce, eu faço suco. O jornal sempre foi assim. Eu bem cedo. Confirmou. Então, vapor do negócio. Mas isso agora não faz diferença. O que você quer, bebê? Não pode ir pra rua, não. Não pode ir pra rua. Mais tarde eu levo ela um pouquinho, mas eu vou pôr um vestido de vermelho que eu tenho aqui dela. Está apertado, mas vou sentar com ele, né? Tem que fazer o outro. Eu tinha até tirado o molde quando eu fiz aquele outro, sabe? Aham. Pra facilitar as coisas, eu tirei o molde. Como é que a gente tá dando? Tudo pode melhor. Eu comprei 2 paninhos tão bonitinhos pra fazer o vestidinho dela. Um pauzinho de florzinha e o outro é de desenho de gatinho. Vocês conheceram alguém? Olha o rabo. Pessoal, ela resolveu fazer aqui um pão de batata doce pra gente. 3 batatas médias. Esperou esfriar. Amassou as batatas. Acrescentou leite em pó. Como não leva trigo, ela colocou o leite em pó. Mas a receita já vem especificando que não é colocado trigo e leite em pó no lugar. Aqui ela misturou um pouco com o auxílio da colher. Vai adicionando os ingredientes aos poucos para controlar a massa. Já está começando a formar a massa, vocês podem perceber. Aqui ela está adicionando um ovo. Ela já colocou açúcar e você pode dosar o açúcar a seu gosto. Se preferir mais docinho, um pouco mais,
ou menos doce, coloque um pouco menos de açúcar, até porque o açúcar faz mal à saúde. Aí fica a quantidade do açúcar, fica a seu critério. Primeiramente ela lavou as mãos, aí por isso não interfere amassar ou não com as mãos. É melhor a gente sovar pão, alguma coisa assim mais consistente com a mão. Mas se você preferir, pode usar o auxílio de uma colher ou um garfo. Amasse bastante. A massa ainda está um pouco seca. Vocês podem perceber. E vai ser adicionado mais um ovo. Aqui já foi adicionado o ovo. Esse amarelinho aí é o ovo. A minha voz está um pouco rouca, mas esse amarelo aí é um ovo. Ela foi lavar as mãos de novo. E vai sovar mais um pouco. Bom, parece que a massa ficou muito mole e é justamente por isso que não se deve acrescentar todos os ingredientes de uma vez, para a massa não ficar muito dura ou muito mole. É recomendável colocar os ingredientes aos poucos. Os produtos que você for adicionar ao seu pão, você vai colocando aos poucos, para você controlar a massa. Como ficou muito mole, ela vai acrescentar um pouco mais de leite em pó. São 4 a 5 colheres. Vai sovar mais um pouco. E como não há necessidade de colocar farinha de trigo, você pode adicionar, se for da sua preferência, adicionar uma outra farinha que você gostar. Geralmente pode colocar aveia ou algum outro grão da sua preferência. Esse pão fica bem gostoso, fica macio e você tem a opção de variar, não tem que seguir exatamente a receita à risca, você pode variar da forma que você quiser. Aqui ela está acrescentando azeite. São 2 colheres de azeite. E também ela vai untar a forma com o próprio azeite. É recomendável untar a forma para o seu pão não queimar e não grudar na forma. Então a gente passa o azeite na forma, no chão da forma, e um pouquinho nas laterais para evitar que grude.
o pó royal. Desculpa, não é propaganda. Ela vai acrescentar o fermento agora. O fermento é acrescentado por último, para não perder o processo todo. Quando você acrescenta o fermento muito antes, ele não cresce a quantidade que teria que crescer. Então, é recomendável colocar o fermento por último, tanto para pães quanto para bolo. Em alguns pães, recomenda-se colocar o fermento em pó, aquele que a gente, em tablete, também tem um em pó, que a gente pode adicionar ele antes. Ele geralmente é recomendável colocar antes, porque ele vai ficar um tempo para a massa poder crescer. Nesse caso aqui não é para colocar ele antes, porque senão perde o preparo todo. Ele não cresce a quantidade que deveria crescer, porque esse fermento é um fermento mais específico para bolo. Mas no caso desse pão pode ser usado. Aqui ela amassou mais um pouco, untou as mãos para não grudar na mão. O ponto da massa é quando ele está soltando da vasilha e não gruda mais tanto na mão. Então aqui ela untou as mãos para poder modelar os pães. Você vai modelar a seu critério, ou um pouco menor ou um pouco maior. Aqui ela fez um tamanho médio, mas essa parte da modelagem você que escolhe. Ela vai encher a forma toda, lembrando que tem que deixar um espaço. Tem que deixar um espaço para o bolo com o pão, quando crescer, não grudar um aos outros. Aqui nós usamos 2 formas. Porque sobrou um pouco de massa, nós usamos 2 formas. Vamos levar ao forno pré-aquecido por 180 graus. Fica no forno em torno de 40 minutos. Não tem um tempo estipulado, mas você pode controlar também. Quando ele ficar dourado por cima, já está pronto. Não precisa assar muito, porque a batata já está cozida. Esse aqui a gente já tirou. Você pode ver que ele está dourado por cima. Ainda está quente. Ele ficou macio. Ficou bem macio, você pode ver. Olha, bem macio. A gente vai aguardar esfriar um pouquinho, porque não dá para pegar nele agora. Mas é isso. Fechando só aqui, é isso. É um pão gostoso, é nutritivo, e você pode acrescentar outros ingredientes da sua preferência e se torna uma receita low carb. Eu gostei muito desse pão. Não é a primeira vez que ela fez, mas foi quando eu consegui experimentar.